Beleza? Para quem não me conhece, eu sou João Vitor Tavares, do canal Tavares do SP. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre paquímetro. O paquímetro, de nome grego que significa medida grossa, foi desenvolvido a partir da invenção do nônio, ou vernier, encontrado pela literatura, que foi o francês Pierre Vernier. Entre 1580 e 1637, ele inventou o modo de subdividir em menores uma medida, uma determinada divisão. O princípio é chamado de Vernier ou nônio, sendo este último nome dado em memória de Pedro Jean Nunes, que inventou um dispositivo para medir frações em ângulos. Como funciona o paquímetro? O paquímetro é um instrumento de medição metrológica capaz de identificar medidas em milímetros ou polegadas. Na mecânica, ele é muito utilizado para fazer medições de dimensões lineares, como diâmetro, profundidade, medidas internas e externas e espessura. Esses são alguns dos exemplos de medição do paquímetro. Como o nosso foco é mecânica, logicamente o paquímetro faz duas medidas, tanto em milímetro como em polegada, porém nosso foco é mecânica, a gente pode nos concentrar nos milímetros, ok? Até mesmo porque a aplicação em polegada para mecânica é muito pequena, tá bom? Agora que você já conhece as partes constituintes do paquímetro, a gente já pode começar a entender, a fazer as leituras desse instrumento, né? Então, como começar? Pelas casas decimais. As casas decimais são divididas em dois grupos: os grupos dos múltiplos e os grupos dos submúltiplos. Conhecendo o paquímetro, suas partes constituintes, de acordo com a nossa imagem, a gente tem o primeiro no paquímetro, mostra ao seu lado esquerdo o item 1 como orelha fixa, item 2 orelha móvel, 3 nônio ou vernier em polegada, que é a parte superior, 4 parafuso trava, 5 é o cursor, onde a gente faz o movimento para determinar as medidas, 6 a escala fixa em polegadas, 7 o bico fixo, ok? 8 o encosto fixo, 9 encosto móvel, 10 bico móvel, 11 nônio ou vernier em milímetros, tá? 12 imagem do impulsor, onde a gente coloca com o dedão, tá? 3 a escala fixa em milímetro e 4 a haste de profundidade, onde a gente vai fazer medidas em profundidade. Ok, galera? Então é bem simples, turma. Ok? Do lado esquerdo a gente tem a tabela do múltiplo, do lado direito a tabela do submúltiplo. Ok? Então nós temos a unidade fundamental aqui e temos a vírgula. Ok? Quando a gente tem uma casa após a vírgula, ok? A gente tem a unidade do décimo. Quando a gente tem duas casas após a vírgula, a gente tem a unidade do centésimo. E 3 casas após a vírgula, a gente tem a unidade do milésimo. Isso se repete, tá? Pro múltiplo também. Então a gente, no nosso exemplo de leitura, ok? A nossa medida fica expressa em 25 milímetros e 4 décimos de... Vou abreviar aqui, tá? Ok? 25 milímetros e 4 décimos de milímetros, porque a gente só tem uma casa após a vírgula. Vamos fazer o outro exemplo.
Então, no nosso próximo exemplo, o 28 seria a nossa unidade, ok? O 40, a nossa vírgula está aqui. E aí é só nós contarmos quantas casas a gente tem após a vírgula. Ó, 1, 2. Então, logo nós temos 28 milímetros e 40 centésimos. Próxima expressão. E a nossa última expressão fica expressa como... Calma aí, gente, deixa eu corrigir. Sempre coloco um M na frente, porque senão, se não tiver nenhuma unidade aqui, a gente não consegue saber qual medida que é, né? Por exemplo, se eu tiver 30.400, eu não consigo identificar, né? Pode ser centímetros, né? Pode ser metros, ok? Então, coloca sempre o MM na frente. Então aqui a gente tem 30 milímetros e 4 aqui 100 milésimo milímetros e 400 milésimos de milímetros. Por quê? A gente tem 3 casas após a vírgula. Eu tenho a minha vírgula aqui, ok? Logo eu tenho 1, 2, 3 casas após a vírgula. Logo minha leitura vai ficar 30 milímetros e 4 centésimos de milímetros, ok? Vamos ficar apenas na casa dos centésimos, ok? Porque o paquímetro milesimal ele já é um pouquinho mais complicado. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos ficar até a casa do centésimo, ok? Mas e no paquímetro? Como que é feita essa leitura? E a leitura como se inicia? A leitura se inicia a partir do zero, do nônio. Ou vênia, ok? Então é simples. Tá aqui o zero, tá? Na escala fixa, que é essa daqui, escala fixa, cada traço corresponde a 1 milímetro, tá? Então, chegou nesse tracinho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, ok? E como eu identifico a leitura? A partir desse cara aqui, tá? Que é o zero do nônio, ok? Então, pela nossa leitura, o indicativo já fala para a gente que nós temos 6 milímetros, né? Ó, tá o 5 aqui, 6 esse tracinho e o 0 indicando, tá, que ele parou aqui. Então nós temos 6 milímetros. E a parte dos centésimos, né? Aqui embaixo, cada tracinho equivale a 5 centésimos, ok? Ou 0,05 milímetros, né? 5 centésimos. Então, quando ele chega aqui, ele tem 5. Quando ele chega nesse 1 aqui que está abreviado, ele tem 10. Nesse próximo tracinho, ele tem 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, tá? Até completar 20 partes, tá? Porque
esse carinha aqui, o nônio, quando a nossa escala centesimal é de 5 em 5, ele é 1 milímetro dividido em 20 partes. Logo, eu tenho 5 centésimos, ok? Então, ele caminha de 5 em 5 centésimos. E como que eu identifico a leitura dele, né? Qualquer traço da esquerda para a direita que coincidir com o traço da escala fixa, tá? Com qualquer traço da escala fixa, ok? Eu vou considerá-lo, tá? Então, aqui eu já até grifei um traço mais forte para melhor identificação, que seria o 40, tá? 10, 20, 30, 40. Então, aqui eu tenho 6 milímetros e 40 centésimos. Ok, gente? Bom, então eu tenho essa leitura aqui me indicando que eu tenho 6 milímetros, porque o zero é a minha referência, e a leitura centesimal vai ser esse tracinho aqui que corresponde com qualquer traço da escala fixa. Logo, eu tenho 6 milímetros e 40 centésimos. Nesse nosso outro exemplo, turma, dizemos que temos a primeira leitura da escala fixa, tá? Podemos dizer que temos 37 milímetros. E agora a gente vai procurar a escala centesimal, qual que é a nossa leitura aqui, ó. Esse traço não casa, esse traço 5 não casa, o 1 não casa, o traço 15 não casa, o 20 não casa, o 25 também não, o 30 também não, o 40 não casa, tá? O 45 não casa, o 50 não casa, o 55 não casa, ó, olha aqui os 60, tá? O traço de número 6 aqui, ó, casando com o traço da linha fixa, ok? Isso me identifica a minha leitura centesimal. Logo, eu vou ter 37 milímetros, né? E 60 centésimos. Ok? 37 milímetros e 60 centésimos. Qualquer outra escala pode bater, que para mim não vai mais interessar depois do 60, tá? Do 60 em diante, mesmo que a escala de número 9 casasse aqui, por exemplo, tá? Para ela não me interessar, porque eu vou considerar da esquerda para a direita o primeiro número que coincidir com o traço da escala fixa. E o primeiro número que coincide é o 6, tá? A dezena de número 6. Então, eu tenho 60 centésimos aqui, ok? 37 milímetros e 60 centésimos. Beleza, galerinha? Agora vamos para um exemplo prático. Se nós fôssemos medir esse pistão, o diâmetro desse pistão, ok? Eu posiciono o paquímetro aqui de forma correta, tá? Com as bases do encosto fixo, que são essas partes aqui, né? Vamos explicar na prática agora como ele funciona, né? Orelha fixa, orelha móvel, a escala do nônio em polegada, tá? E a escala de cima é toda a escala em polegada. Bom, se a gente colocar aqui, ó, por exemplo, 1 polegada e for para converter em milímetros, você vai ver que ela vai estar equivalendo a 25 milímetros e 40 centésimos. Ok? 25 milímetros e 40 centésimos. Bom, aqui nosso cursor, tá? Nosso nônio Wiener da escala em milímetros, que é o que interessa para a gente, e a nossa escala fixa em milímetros também, que é o que interessa para a gente. A haste de profundidade, tá bom? E a rosca trava, que permite travar na posição que a gente tirou ele. Então vamos aqui fazer a medição
do nosso pistão, tá? Encaixei ele na base, estou olhando de frente para o paquímetro, cuidado com o erro de paralaxe, tá? Que é um erro de torção da nossa visão, então a gente tem que olhar sempre para frente do paquímetro, ok? O paquímetro me dá uma leitura de, ó, vou tirar ele para fora, bom? 67 milímetros exato, turma. 67 milímetros exato. Por quê? Ele está casando com o zero perfeitamente no traço de cima, tá? Você vai perceber que na escala do nônio, nenhum número coincide mais, ó, só o zero. O 1 fica bem próximo, né? Mas ainda não é ele que a gente considera, tá bom? Ó, o 1 fica bem próximo, mas o resto das casas não. Porém, ó, o primeiro e o último zero vão estar casando. Então, ele é um número fechado. A gente pode dizer, então, que a gente tem 67 milímetros cravados, tá bom? Ele não tem mais nenhuma adição de casa centesimal aí, tá bom? Mas vamos pegar um outro exemplo. Medir este rolamento. E vamos ver se ele vai ter uma outra leitura. Assim, cuidado que o diâmetro tem que ser medido desta forma. Ok? Ó. Vou só abrir um pouquinho mais para a gente exemplificar a casa centesimal. Ó. Aqui ele está me dizendo que eu tenho 72 milímetros, ok? Ó. E aí da esquerda para a direita a gente vai ver o número que casou aqui, ó. O 50, né? 50. Então eu tenho 72 milímetros, ok? E 50 centésimos. 72 me indicando pela leitura do zero e 50 que é o cara que casa aqui, ó, da esquerda para a direita. O resto já não me interessa mais. Ok? Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de uma certa forma, deixa o seu joinha, tá bom? Se inscreve no nosso canal para estar acompanhando o que a gente vai trazer para vocês, tá? Deixa seu comentário o que você achou, qual que é a sua dúvida, eu vou tentar responder, ok? Da melhor maneira, tá bom? E se você quiser saber mais sobre o mundo automotivo, dá uma conferida no nosso site que vai estar aí no link da descrição, beleza? Até o próximo vídeo, falou!